Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Abraão, o pai da fé. E para falar sobre Abraão, o pai da fé, eu quero convidar que você faça a leitura do capítulo 12 e capítulo 13 do livro do Gênesis. E você vai ter então uma noção bem mais clara da forma como Deus falou com Abraão, como Deus trata com Abraão, tá bom? Nós temos como objetivo nesse comentário mostrar o valor da fé. Também nós precisamos refletir sobre as promessas de Deus e, por final, avaliar nossa caminhada com Deus. Esse é o nosso objetivo nesse comentário. O livro do Gênesis, principalmente do capítulo 12 em diante até o capítulo 36, é uma segunda divisão do livro, aonde Deus vai estar mostrando, o escritor está registrando sobre o projeto de salvação, a história da salvação, o começo se concretizando historicamente através do chamado de Abraão. Vamos dizer assim, isso há mais de 4.000 anos atrás. Agora deixa eu lhe dizer, nesse chamado de Abraão, ele rompe com o seu passado. Como assim, pastor? É porque Deus está convidando Abraão, faz um convite a Abraão. Eu quero que você saia do meio da sua casa, da sua parentela, da sua família e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu engrandecerei o teu nome, eu farei de ti uma bênção. E Abraão já tinha 75 anos quando houve esse chamado de Deus. Para muitos de nós seria muito difícil atender um chamado desse. Mas Abraão creu e atendeu o chamado de Deus. E nesse atender o chamado de Deus, ele vai exatamente para algo novo, conhecer algo. É como que Deus está dizendo, você vai ter um recomeço. Só que esse recomeço é um recomeço diferente, um recomeço de certeza, um recomeço de bênção, de garantia, de paz. Você vai ouvir simplesmente, vai crer nessa promessa, mas eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome. Muitos de nós teriam dificuldade, porque as mudanças, às vezes, também elas trazem perdas, e as perdas, às vezes, elas trazem dores, e nós não queremos, às vezes, administrar isso. Mas para mudar, eu posso perder, posso ganhar, mas também posso perder, e se eu perder, então, tem os lamentos, né? Então, quando olhamos para Abraão, a única certeza que nós temos de garantia do novo é quando nós aceitamos as mudanças. É nessas horas que nós precisamos entender de que se nós precisamos de algo novo, precisamos romper com o velho. Se nós precisamos de algo no futuro, precisamos romper com o passado. Ou seja, Abraão, ele aceita esse desafio, rompe com todo o seu passado, com toda a sua história e recomeça uma nova história para a sua vida. E nós aprendemos com isso de que ele não tinha, queridos, ele não tinha nenhum crocri, ele não tinha um mapa para dizer para onde ele ia, não. Ele vai simplesmente por fé. E é esta fé que Abraão tem que a gente então percebe o grau de confiança que ele tinha em Deus. E ele sabia que Deus não voltaria atrás nas suas promessas e nem reformularia essas promessas. Ele vai crendo, plenamente crendo em Deus. Que linda lição nós temos de Abraão, né? E aí, as promessas quais são elas? Para esse chamado, para essa obediência, as promessas eram tantas. Por exemplo, ele começa dizendo, farei de ti uma grande nação, se você me obedecer. Também, eu abençoar-te-ei, você será um homem muito abençoado, se você obedecer a minha palavra. Engrandecerei o teu nome, você será um nome não engrandecido pelos teus méritos, mas eu engrandecerei o teu nome. Também nós vamos observar em mais um ponto ainda, quando ele diz assim, e tu vais ser uma bênção, Abraão, uma bênção não só para ti, mas para toda a tua família, para toda a geração e para todos os povos, para todas as nações. Ainda o Senhor ainda promete mais para ele, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Olha que lindas promessas e garantia que Deus estava dando e Abraão confiou nisso. Por final,
Ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós olhamos exatamente o projeto, o começo do projeto de salvação para mim e para você está lá em Abraão, e ele creu e por isso ele alcançou as promessas. E nessas promessas que nós temos de Deus para nós, Abraão agora ele deixa um legado para a gente nessas promessas, ele crendo nisso, ele crendo nesse futuro, e ele deixa para a gente esse legado muito interessante que ele se especializa em construir altar, em levantar altares para Deus. Mas nós olhamos para a vida dele, Abraão, ele tem duas marcas que elas são muito constantes na jornada de fé de Abraão. Ele gostava de construir tendas, mas também gostava de levantar altares para sacrificar e oferecer sacrifício, holocaustos a Deus. As tendas, na verdade, era para ele, com a sua casa, sua família, mas o altar era para oferecer sacrifício a Deus, era para se derramar de Deus, era para buscar a presença de Deus. Abraão dá esse exemplo para nós, deixa esse legado interessantíssimo, de que para ele as coisas eram simples, mas para Deus as coisas eram perfeitas, eram eternas. Para ele as coisas eram passageiras, mas para Deus era algo que fosse eterno, duradouro, que era um lugar para se oferecer sacrifício de gratidão e de adoração a Deus. E aí nós começamos olhando para Abraão, a gente começa a perceber e quem sabe extrair a lição para nós. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo hoje para nós é algo simplesmente passageiro ou nós queremos algo duradouro aqui nessa terra? Abraão dá um exemplo para as coisas daqui da terra, elas sejam simples, sejam passageiras, mas as coisas duradouras e eternas sejam as coisas celestiais, seja o lugar de adoração, seja o seu momento de adorar e exaltar o nome do Senhor. Embora que Abraão em algum momento tenha tido algumas falhas, mas ele finda mostrando na sua caminhada que ele tinha desapego com as coisas desta vida. Ele queria mesmo era agradar e confiar em Deus e agradar aquele que o chamou. Em determinado momento, os seus pastores, os pastores de Abraão com os pastores de Ló, começam a discutir ambos ali por causa de pasto para os animais. Abraão chama Ló e diz: Ló, não é bom nós estarmos assim, meio de lado um com o outro, por causa dos nossos pastores, por causa de rebanho, por causa de pasto, Ló. Ló, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Nós não precisamos brigar. Segue o seu caminho. Vamos evitar os conflitos. Abraão poderia muito bem determinar para Ló para onde ele deveria ir. Mas Abraão não. Abraão diz: olha, escolhe aí, fica à vontade. Para onde você quiser ir, vai. Porque eu sei que o meu Senhor, que me prometeu, Ele está comigo e Ele vai cuidar de mim. Eu finalizo nesse momento falando para você que tem promessa de Deus. Não desista das promessas, não desista dos teus sonhos. Deus que prometeu, Ele não reformula as promessas. Creia tão somente e viva confiando de que as promessas que você tem, que Deus fez para você, ela vai se cumprir, seja elas quais forem. Creia tão somente. Que Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído para você com esse vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.